Bem, nós já falamos algumas vezes na comunidade, eu queria reprisar isso, sobre o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus. Então, o texto base que nós usamos para falar a respeito disso é 1 Pedro, capítulo 1, que diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. É muito importante, irmãos, nós entendermos quais são os efeitos do sangue de Jesus Cristo. Então, muito mais que um dito que tem poder em si, né? um chavão gospel, o sangue de Jesus tem poder, nós sabemos, você sabe muito bem, e eu sei, que o sangue de Jesus produz certos efeitos espirituais na nossa vida. O seu sacrifício não foi vão, e é amplo o leque, né, de possibilidades de graça de Deus através desse sangue vertido na cruz do Calvário. Então, a primeira lição que nós temos, né, da ideia do sangue de Jesus, que nós tanto falamos, o sangue vertido na cruz do Calvário, é a manifestação do amor de Deus no meu coração e na sua vida. Veja que quando o Senhor ele encarna, porque existe a encarnação de Deus, da palavra em Jesus Cristo, não havia da parte de Deus nenhuma necessidade, né, enquanto pessoa, enquanto Deus, de fazer isso. Não havia na missão de Jesus nenhum intuito de autoengrandecimento, porque como nós lemos lá na epístola, no Evangelho de João, Jesus falou para os seus discípulos nos momentos finais, antes dele ser crucificado: Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Então Jesus ele está dizendo que o fato dele vir à terra morrer por nós não acrescentou nada ao seu currículo, porque ele já era exaltado antes que houvesse mundos, antes que existisse o primeiro átomo. Jesus Cristo já era o que ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Logo, a sua missão ela não foi cumprida porque ele queria uma promoção divina, né? Quando a Bíblia fala Deus o exaltou sobremaneira, ele está falando sobre um exaltar a partir da sua condição de humilhação, porque ele se tornou homem e, como dizem as Escrituras, ele foi feito por um tempo menor que os anjos, pela sua condição mortal, né? E aí, quando ele é exaltado, na verdade, ele é restituído na sua glória. Então, por que eu estou falando isso? E o que isso tem a ver com o amor de Deus? Tem a ver com o amor de Deus porque não havia nenhuma motivação no coração de Deus senão o amor. Não havia um projeto, uma ambição de Deus, e nem propriamente uma solidão de Deus. Não foi uma necessidade divina enviar seu Filho Jesus Cristo, mas porque Deus queria que outras individualidades, outros seres humanos, né, outras pessoas além dele pudessem compartilhar sua glória, porque ele ama, e também porque ele viu a situação calamitosa do homem, né, a sua decadência espiritual extrema, e teve compaixão e lhe deu uma opção de saída, né, desse poço de escuridão. A pessoa de Jesus Cristo e o seu sacrifício nos mostra, portanto, o amor de Deus. O amor de Deus. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ainda pecadores. Sendo assim, quanto pior o homem, maior o amor de Deus. Porque é exatamente pelo fato de o homem não merecer nada que um sacrifício dessa envergadura, um amor dessa proporção, só mostra o quanto Deus é grande, misericordioso e bondoso. Então o próprio Paulo ele fala: quis Deus evidenciar em mim o principal dos pecadores a sua graça, para que eu me tornasse modelo dos demais, para que quando as pessoas me vissem por aí, falavam: olha aí, uma coisa a gente tem que concordar, esse Deus que Paulo prega é bondoso mesmo, é misericordioso mesmo, porque até um traste desse foi recolhido, até um indivíduo desse foi salvo, perdoado e teve um novo coração,
Ah, então eu quero isso para mim também. Então, se ele muda Paulo, muda a minha vida. É isso que Paulo quis dizer. Ele quis dizer que a situação extrema, né, de iniquidade, de dureza de coração de Paulo, né, acabou sendo uma vitrine para todas as pessoas, dizendo: Deus evidenciou em mim o principal dos pecadores da sua graça. Por que ele não pode fazer isso também na sua vida? Então, o sacrifício de Jesus Cristo, o cumprimento da sua missão, ele vai patentear o amor de Deus. O amor de Deus, isso é maravilhoso. Uma das outro efeito, né, espiritual do sacrifício de Jesus é a da justificação. Isso nós falamos até pouco tempo, né, algumas lives atrás. A justificação, que nada mais é que a substituição do pecador, né, eu e você, imperfeitos, pelo Cordeiro perfeito. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Jesus Cristo é aquele que vai nos justificar, porque ele entra na história como um substituto, mas não apenas como substituto, como aquele que nos inclui na sua vida, na sua cruz. Ele foi levantado da terra e ele atraiu todos a si mesmo. Ele está dizendo, primeiro, o tipo de morte que ele sofreu, atrai todos a mim mesmo, porque a crucificação é um espetáculo público que atrai, não é, os olhares curiosos, né, e maldosos dos indivíduos que querem ver o indivíduo ser condenado, não é, e agonizando, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista espiritual, ele atrai todos a si mesmo, porque nós estávamos incluídos em Jesus Cristo, isso de uma maneira espiritual e mística. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja destruído e não vivamos mais ligados ao pecado, associados ao pecado como escravos. É o que está escrito em Romanos 6. Então, também produz o efeito de nos justificar. Se um justo foi escolhido, não é, e designado para morrer no nosso lugar, e ele nos advoga a nossa causa, ele, na verdade, sendo perfeito, ele paga o preço. Então eu posso ter agora paz com Deus, porque fui justificado pela fé. Então, o dom da justiça, como está escrito em Romanos, ele nos foi dado, é dom da justiça. A justiça não é algo construído. A justiça que nós recebemos, ela não é o resultado de uma desenvoltura moral. Não, a justiça é uma doação. Quando o Senhor me vê, quando o Senhor vê a todos nós, ele vê a justiça de Jesus Cristo, o sangue da remissão cobrindo a minha vida e a sua vida, de modo que já não é mais a justiça humana, mas a justiça de Cristo. Então, fomos justificados pela fé. O problema da justiça é resolvido. O homem era um injusto, não havia um justo nenhum sequer, mas Jesus Cristo assume essa culpa, ele entra nessa parada para resolver o problema da injustiça humana diante de Deus, de forma que agora fomos absolvidos nesse tribunal de Deus e que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque ele resolveu, não é, em definitivo, o problema do pecado, enquanto problema essencial instalado no homem. Graças a Deus por isso. Então é o sangue que também justifica o homem, O sangue de Jesus, ele também nos dá o poder de acesso. Ele nos dá o poder de acesso, como está escrito em Hebreus. Então, vocês devem saber muito bem, vamos tentar resumir bastante, na arquitetura, né, do templo, vamos dizer assim, na planta baixa do templo, se você verificar na sua Bíblia, existiam níveis, não é, de acesso a Deus. Desde o pátio dos gentios, passando pelo pátio das mulheres, depois o pátio dos homens, um lugarzinho mais na frente, o pátio dos sacerdotes, né? Depois o lugar santo e o santo dos santos, dentro do qual apenas o sumo sacerdote uma vez por ano entrava, né? Para oferecer sacrifícios, né? Em remissão dos pecados das pessoas. Então o que Hebreus fala é que nós pulamos, né? Queimamos todas as etapas. Eu e você, que éramos gentios, estaríamos longe, né, do lado de fora do templo, no pátio dos gentios. Mas agora, pelo sangue de Jesus, pelo vivo e novo caminho, nós somos introduzidos agora no Santo dos Santos. Ou seja, o Santo dos Santos, ele representa o lugar mais próximo de Deus, a presença de Deus sem limitação e sem véu.
Podemos agora estar diante de Deus como se fôssemos sumos sacerdotes. Isso é maravilhoso, por causa do sangue de Jesus. Porque houve um sacrifício perfeito e porque o véu foi rasgado, nós somos introduzidos agora no Santo dos Santos. A implicação dessa afirmação do autor aos Hebreus, ela tem uma potência que nós não conseguimos calcular. Porque se ele diz que nós estamos no Santo dos Santos, com intrepidez podemos entrar, ele está dizendo também que nós temos uma nação inteira apenas de sumos sacerdotes. Só tem sumo sacerdote no povo de Deus. Todos têm esse status, porque podem entrar e estão habilitados a entrar no Santo dos Santos sem intermediação, sem nenhum recepcionista que vai verificar se você tem as credenciais para entrar antes. Você já entra direto. E isso é um estímulo muito grande também, por exemplo, para a oração, para uma vida de oração. Isso é maravilhoso. E também existem outros aspectos, mas a gente não vai alongar aqui, porque o sangue de Jesus ele também transforma a nossa vida. Ele transforma. É o poder transformador do sangue de Jesus. Está escrito em Apocalipse: Ele é aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nos libertou dos nossos pecados. É exatamente pelo fato de Ele amar que Ele jamais deixaria que o pecado se tornasse um problema crônico na nossa vida e irremediável. Não pode. Ele nos ama demais para que a gente se apegue a uma velha vida para sempre. Nós não cremos que Ele é o Deus que transforma a água em vinho. Nós não cremos que Ele muda, portanto, a natureza das coisas. Ele não é aquele que tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Ele não nos dá um novo espírito, uma nova mente, uma nova vida. Então, se nós temos uma nova vida, e assim nós falamos a plenos pulmões, é uma nova vida que não é apenas nominal. Não é uma nova vida porque foi introduzido, né, nos nossos hábitos um novo jeito de viver aos domingos, porque vamos para a igreja no lugar do clube. A questão não é essa. A questão é que nós temos realmente uma nova vida porque podemos separar passado e presente. Né? Existe uma linha divisória aí. A nova vida nos introduz uma nova maneira de pensar, de falar, de viver e de enxergar as coisas, né? De atribuir valor às coisas. Isso é muito importante. Então, os nossos relacionamentos, a partir daí, eles se tornam sadios, né? Saudáveis. O meu comportamento e a minha atitude no âmbito doméstico, né? No casamento, no meu lar, ele precisa ser qualitativamente superior ao que foi antes. É nova vida. Porque o sangue de Jesus nos dá isso. Ele nos libertou pelo seu sangue, conforme está escrito em Apocalipse e tantos outros textos. Então, nada menos que uma nova vida não é uma realidade ainda do Evangelho. Nós precisamos viver o novo de Deus, porque o sangue de Jesus não foi vertido inutilmente, né? Ele teve o efeito, sim, de transformar as nossas vidas, porque estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse viver agora que eu tenho na carne, nesse corpo físico, biológico, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então a nossa vida foi absorvida pela vida de Jesus. Nós temos também o reino de Deus dentro de nós. Falamos alguns dias atrás, né? O reino de Deus, ele não tem visível aparência. Não dirão, ele ali ou lá está, porque o reino de Deus, disse Jesus, está dentro de vós. Então temos a manifestação de Deus, do seu reino, dos seus valores nas vidas das pessoas. Cada pessoa precisa ser um reino ambulante de Deus. Isso porque nós recebemos uma nova vida em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. São promessas que nós podemos abraçar, né, e receber, porque Jesus Cristo morreu e se dispôs a sofrer o suplício da cruz para que eu e você não tivéssemos a mesma vida, mas para que fôssemos transformados e libertos do pecado. Amém?